Vamos fazer uma breve... falar um pouco do percurso aqui do professor Rui Albuquerque, a ver se não me lembro de cor. O professor Rui Albuquerque é licenciado pela Universidade Livre, é mestre e doutorado em Ciência Política pela Universidade do Minho, é diretor da Faculdade de Direito e Ciência Política da Universidade de Lusófona e diretor da Publicação de Ciência Política 1820. O Dr. Sérgio Viana, que é quem está aqui a fazer a apresentação e a ajudar nesta iniciativa, é licenciado em História, foi docente durante algum tempo em... Lecionou, foi... História secundária. Secundário. Neste momento não está na área, mas nutre exatamente gosto por esta matéria e está ligado a Braga. Apesar de ser de Vila Verde, está muito ligado a Braga. Pronto, posto isto, feitas as apresentações, vamos começar com esta apresentação do livro. O Dr. Sérgio vai iniciar as hostes, depois o professor Rui Albuquerque vai nos falar um pouco do seu livro, e a seguir vamos falar então, vamos iniciar a nossa tertúlia, que se vai dedicar então à Revolução Liberal. E estão todos convidados a participar. Posto isto, podemos então começar. Dr. Sérgio, tenha à vontade. Ora, boa tarde a todos. Julgo que o professor Rui também vai falar de pé, por isso creio que será a melhor forma de comunicarmos. Eu, para iniciarmos esta apresentação, vou fazer aqui uma breve contextualização do que é que foi a Revolução Liberal Portuguesa no espaço e no tempo. A Revolução Liberal Portuguesa foi das primeiras a acontecer no mundo. A primeira, a fundadora, foi em 1756, a Revolução Americana. Como todos deveremos ter alguma ideia, aconteceu devido a algumas questões associadas entre os colonos e a coroa inglesa. A revolução seguinte foi a Revolução de 1789, que se deu em França. E essa revolução foi uma das que teve mais impacto para a Revolução Portuguesa, devido à corrente de estrangeirados, ou seja, os estrangeirados seriam, neste caso, filhos de nobres ou, neste caso, de burgueses, que estariam a estudar na França, por exemplo, e que trariam aqui a influência para Portugal. A Revolução Portuguesa aconteceu em 1820, como é título do livro, e foi a terceira a acontecer. A Revolução Portuguesa acontece essencialmente pela influência que é trazida por esses estrangeirados, contudo, também é aliada a outras questões políticas que já decorrem desde as invasões francesas. Neste caso, poderemos aqui destacar, por exemplo, a governação inglesa em Portugal, em que destruiu grande parte das riquezas nos diversos territórios e que levou Portugal a uma crise económica e a uma crise política que levou por consequência à Revolução. Importante seria dizer que nenhum dos agentes atuadores da Revolução se chamavam revolucionários, mas sim regeneradores. O que eles pretendiam era regenerar o Estado português. Pretendiam trazer de volta, neste caso, como primeiro ponto, a coroa do Brasil para Portugal, que foi uma das primeiras exigências que foram colocadas. Seria também importante dizer e vermos que Portugal, além da governação inglesa e da crise que já se fazia sentir, tinha alguns pequenos movimentos que se faziam destacar em certos pontos da cidade. De referir neste processo todo de revolução, até 1820, para depois deixar o professor Rui aqui falar mais especificamente sobre este processo, seria a ligação que os liberais têm à nossa vizinha cidade do Porto, onde foi um dos principais pontos de ação da Guerra Civil
que se deu entre absolutistas e liberais. Posto isto, professor Rui, passo-lhe a palavra para fazer aqui uma abrangência mais específica. Obrigado. Ora, eu acho que vou prescindir. Eu ia pedir licença, não sei se posso falar dali. Sim. Dali daquele canto. Obrigado. E falar em pé e sem máscara. Posso falar sem máscara? À vontade. É que eu ficando aqui, provavelmente já não, se estiver com coronavírus, já não acerta ninguém, porque cá estamos, com exceção aqui do Dr. Sérgio Viana, estamos a pelo menos 2 metros de distância, toda a gente. Estão-me a ouvir, conseguem entender o que eu digo? Eu prefiro falar assim do que estar a falar com o microfone, por várias e muitas razões. Estou também já há muitos anos habituado a dar aulas, em média, a 150 a 200 alunos dentro da mesma sala e até ao ano passado fazia-o sempre sem microfone, o que me obrigava também a andar a descer e a subir as escadas dos auditórios, o que agora, com o coronavírus, obviamente não se pode fazer. Bom, então eu queria começar por agradecer à Iniciativa Liberal de Braga, agradecer 2 coisas. Terem-se lembrado desta data, dos 200 anos da Revolução Liberal, terem-se lembrado de mim para vir aqui falar um bocadinho sobre essa data e sobre um livro que também a propósito dessa data eu escrevi e publiquei. E agradecer que o tenham feito numa sexta-feira 13, que é um dia aziago e, portanto, se correr bem, é sinal de que se conseguiu ultrapassar as determinações do azar. Bom, eu agradeço em primeiro lugar à doutora Olga Batista, ao doutor Bruno Machado, que tiveram nestas últimas semanas em diálogo comigo para que fosse possível nós virmos aqui ter esta tertúlia, ao Dr. Sérgio Viana, que teve a amabilidade de apresentar o livro que eu escrevi, e dizer-lhes que isto não é daquelas coisas, não é daquelas larachas que se dizem nestas ocasiões, mas corresponde de facto à verdade. Eu gosto imenso da cidade de Braga, vivi cá durante 2 anos quando era criança com os meus pais, vivi aliás aqui embaixo, nesta Avenida da Liberdade, que na altura tinha, penso eu, chamava-se Avenida ou 28 de Maio, ou Marcelo Gomes da Costa, já não sei. Vivi no número 440, muito perto ali da livraria Vítor de Sá, que, como todos sabem, foi um grande historiador, embora comunista e muitas vezes com uma visão um bocadinho deturpada dos factos, mas era um grande escritor e era um grande historiador, um grande inimigo de uma das figuras maiores do liberalismo português do século XIX, que era o Passos Manuel. O Vítor Sá execrava o Passos Manuel, chamava-lhe tudo aquilo que de insultos se podem imaginar, mas de facto eu tive nessa altura o gosto de conhecer o professor Vítor Sá, que uma vez mais tarde na cidade do Porto, era eu também um garoto ali com 13 anitos, à volta disso, estava eu para verem a mentalidade que na altura se vivia, estava eu com um jornal debaixo do braço chamado A Rua. Para a maior parte dos senhores não sabem, não terão a memória histórica, mas o jornal A Rua era um jornal que apareceu ali em 1975, no clamor da Revolução, cujo slogan era o único jornal de direita que não é do centro. Portanto, isto que me imaginam provocava a animosidade. Eu estava a ler esse jornal numa paragem de autocarro na Praça da Galiza e de repente alguém me puxa o jornal e começa a me insultar, seu fascista, seu isto, seu tal. Era o Dr. Vítor de Sá, que eu reconheci, ele não me reconheceu porque ele tinha-me conhecido em criança, e pronto, mas isto apenas para fazer aqui um brevíssimo apontamento de memória. Muito obrigado por me terem cá convidado a vir, e é um gosto estar aqui. Bom, indo diretamente ao assunto. Em primeiro lugar, porque é que eu escrevi este livro? Por várias razões. Em primeiro lugar, porque sou liberal há muitos anos, desde que deixei de ser fascista, segundo os conceitos do professor Vítor de Sá, há décadas que sou liberal. Como já tenho alguns anos, tive o gosto de conhecer pessoalmente, por exemplo, o professor Orlando Vitorino, que foi um dos maiores liberais e um dos poucos do século XX português. Aliás, o professor Orlando Vitorino
trouxe a Portugal, em 1977, o Friedrich Hayek, a Lisboa, e eu tenho o gosto de ter um pequeno livro do Hayek assinado por ele, portanto, que é uma preciosidade que eu tenho lá em casa. Portanto, em primeiro lugar, porque sou liberal há muitos anos. Em segundo lugar, porque o nosso liberalismo, o liberalismo a que nós estamos mais ou menos associados, eu penso que a maior parte das pessoas da iniciativa liberal também pensa assim, tem sido muito um liberalismo anglo-saxónico, um liberalismo que foi renascido, ou que se fez renascer a partir da escola austríaca de economia, com Karl Menger no fim do século XIX, com o von Bawerk ainda no século XIX e no século XX, depois com o Ludwig von Mises, o Friedrich Hayek e depois mais alguns autores que eu considero, alguns deles de grande categoria, mas apesar de tudo menores, tendo em consideração estes quatro que eu referi. E nós em Portugal, os liberais que começaram a pensar no liberalismo há uns 30 e tal anos, tínhamos, digamos, muita simpatia por esse liberalismo. Curiosamente, quando nos falavam no liberalismo português, a nossa reação era sempre a mesma. Isso é uma coisa que nunca aconteceu. E eu comecei a achar isto um pouco estranho. Eu não sou historiador, ao contrário do Dr. Sérgio, nem este livro é um livro de história, como eu, aliás, faço questão de assinalar. É um livro que também trata de história, mas não é um livro exclusivamente de história. Este livro pode ser caracterizado de alguma maneira, é o facto de ser um livro sobre ideias e sobre as pessoas que em Portugal protagonizaram num determinado momento histórico essas ideias. E então a minha curiosidade foi tentar estudar a fundo o que é que aconteceu no tal século XIX liberal português, que nos leva a todos, mais ou menos, a dizer que o liberalismo em Portugal nunca existiu. Então, que espécie de liberais eram estes? Bom, e então comecei a estudar, de facto, um bocadinho estas matérias, que não eram estranhas para mim, e cheguei a algumas conclusões. Curiosamente, a primeira de todas elas era exatamente contrária ao meu ponto de partida. Eu achava que nós tínhamos sido muito influenciados por uma mentalidade francesa no nosso pensamento liberal e cheguei à conclusão que a influência que mais tempo perdurou em Portugal, através da nossa segunda Constituição, teve vários momentos de reposição e de revogação, foi a Carta Constitucional de 1826, e que até hoje é a Constituição Portuguesa que mais tempo esteve em vigor. Curiosamente, essa Carta Constitucional é muito mais anglófila na forma como olha para o Estado e para a organização do Estado, conforme se olhava no século XIX, do que francófona. Nem mesmo a Constituição de 1822, que é aquela que resulta da Revolução Liberal de 1820, nem essa, do meu ponto de vista, se pode considerar uma Constituição muito influenciada pelo espírito do liberalismo francês. É muito influenciada aqui pela Constituição de Cádiz, a primeira Constituição liberal espanhola, tem algumas originalidades portuguesas, mas é uma Constituição monárquica, católica, inicia-se o texto constitucional em nome da Santíssima e Indivisível Trindade. Toda a gente achava que a Revolução Liberal tinha sido uma coisa jacobina, mas a sua Constituição é assim que começa, inclusivamente proíbe o culto de qualquer outra religião que não fosse a católica, com exceção dos estrangeiros, desde que o fizessem a porta fechada e sem nenhum símbolo exterior que fizesse referência às suas crenças religiosas. E, portanto, se me perguntarem hoje o que é que foi mais influente no liberalismo português do século XIX, se o francês ou o inglês, a minha resposta é que foi o francês. O que nós não tivemos em Portugal, o que é que foi? Nós não tivemos em Portugal aquilo que foi essencial para a história do Ocidente e para a história da Inglaterra, que foi uma revolução industrial. A nossa revolução industrial começa um bocadinho ali depois ali com o fontismo, ali a partir de 1851, e por isso o nosso liberalismo é completamente falho em pensamento económico. Todos os nossos liberais, fossem vintistas, fossem cartistas, fossem setembristas, todos eles eram altamente proteccionistas e todos eles eram profundamente estatistas.
E por isso o que nos falhou foi a insistência de um pensamento económico liberal em Portugal. Nós tivemos um pensador, um economista liberal, chamado Oliveira Marreca, no século XIX. Oliveira Marreca começou por ser um liberal, mas acabou... E o que é que na altura era ser liberal? Era essencialmente ser um defensor do livre-cambismo, da ideia de que o país devia estar aberto para fazer comércio com outros países. E se nós pensarmos que nos anos da década de 60, o Oliveira Martins, que era um socialista, como sabem, embora um socialista romântico, quando tinha funções de Estado e quando se estava a discutir o aumento da linha de caminho de ferro para o estrangeiro, ele diz uma frase notável que é esta: é preciso ter cuidado, porque da mesma maneira que o caminho de ferro serve para levar mercadorias lá para fora, também serve para trazer mercadorias lá de fora cá para dentro. Portanto, eram todos socialistas. Mais ou menos, como disse o Mises no primeiro encontro da Montpellier, embora eu tenha dito por brincadeira, virou-se para aquela gente toda que lá estava, para o Hayek, para o Friedman, para toda aquela gente, e disse: vocês são todos um bando de socialistas, e ficou zangado com ele. Por isso, os nossos eram mesmo, no sentido económico da expressão. Portanto, que liberalismo é que nós cá tivemos? Tivemos um liberalismo político, cujo objetivo era trazer a Constituição para Portugal, trazer uma ideia de poder soberano limitado pela lei. E o Hayek, por exemplo, no seu livro fundamental, que é A Constituição da Liberdade, chama-nos a atenção de que no século XIX Constituição era sinónimo de poder limitado e, consequentemente, era sinónimo de liberalismo. E por isso, desse ponto de vista, os nossos homens do século XIX, 1820, 1826, o próprio Passos Manuel de 1836, eram todos liberais. Todos eles queriam, efetivamente, criar um Estado constitucional em Portugal, com um governo soberano limitado pela lei constitucional, em nome de uma ideia, isto os vintistas, que era a ideia da soberania nacional, enquanto que os cartistas defendiam uma mistura de soberania nacional com soberania régia. E foi isto, aliás, que fez com que os liberais se desentendessem logo ali, a partir de 34, com a vitória do Dom Pedro, que aliás morre nesse ano, na Guerra Civil, que moveu contra o seu irmão Dom Miguel. Bem, então nós o que é que estamos aqui a celebrar? Como o Dr. Sérgio Viana já adiantou, nós estamos a celebrar uma revolução que começou na cidade do Porto na madrugada do dia 24 de agosto de 1820, uma revolução que foi provocada ou que foi organizada por dois partidos, sendo que um deles desconhecia o outro. O Partido Militar, onde estava obviamente a força necessária para fazer a revolução, e depois o Partido Civilista ou Político, que era o partido dos homens do Sinédrio. O Sinédrio começa por ser uma ideia de um juiz do Tribunal da Relação do Porto, que era um homem da Figueira da Foz, chamado Manuel Fernandes Tomás. Ele era um liberal político. Economicamente, a ideia que eu tenho é que ele não tinha qualquer ideia sobre, embora tenha escrito um relatório extenso, aliás, sobre o estado do país, mas não tinha convicções económicas nem liberais, nem de qualquer outra espécie. Era um liberal no sentido que queria terminar com aquilo que os franceses chamavam o Ancien Régime, que em Portugal foi um regime de supressão dos corpos intermédios. O nosso absolutismo foi um regime de supressão dos corpos intermédios da nação. Porque nós, durante um período relativamente lato, até ali ao ano de 1689, 88-89, quando se reúnem pela última vez as cortes portuguesas em Lisboa, sob a égide do Dom Pedro II, nós tínhamos ali um órgão que eram as cortes. Era um órgão estamental, portanto não era um órgão de representação nacional, representava as ordens sociais, o clero, a nobreza e o povo, que dentro de si mesmas eram também muito diferentes. O clero não era todo igual, a nobreza não era toda igual, e quando nós falamos no povo, falamos sobretudo na burguesia, não falamos no povo mais humilde dos campos.
Mas, portanto, nós durante muito tempo tivemos ali o controlo do rei, que fazia juramentos perante as cortes, quando tomava posse, que de que ia obedecer às leis fundamentais do reino. E a partir de 1698, 99, as cortes deixam de reunir. E o nosso absolutismo, que se desenvolve durante o século XVIII, com 3 reinados, com o nosso Dom João V, o Dom José I e a Dona Maria I, mas sobretudo é ali no reinado do Dom José com o Marquês de Pombal que nós temos a experiência mais forte de absolutismo, ou de despotismo esclarecido, se quiserem. Portanto, o nosso absolutismo caracterizou-se dessa maneira. Bom, o que é que acontece? Acontece que tivemos mais de 100 anos sem corte. No início, como já aqui foi dito, no início do século XIX, em 1807, a corte portuguesa tem que ir, aliás, em comum acordo com um tratado assinado, inclusivamente com a Inglaterra, vai para o Brasil, para não ser aprisionada pelos exércitos napoleónicos, que aliás entram, segundo consta, no próprio dia em que o príncipe Dom João e a corte já estava na Barra do Tejo a avançar para o Brasil. Portanto, nós em 1807 ficámos sem corte em Portugal, mas ficámos supostamente ainda com o rei português e com a capital do reino, já não em Lisboa, mas no Rio de Janeiro. Isto foi uma maneira inteligente de impedir que o Napoleão reclamasse a conquista de Portugal e a demissão do Dom João, que na altura ainda não era sexto, seria a Dona Maria nesse caso, a sua mãe, a Dona Maria I, e portanto foi uma jogada estratégica para evitar que isto acontecesse. Bom, o que acontece entretanto é que o Napoleão, como sabem, abdica a primeira vez em 1814, depois definitivamente a segunda vez em 1815, depois do governo dos 100 dias, e o rei, sendo que Portugal e a Península Ibérica já estavam livres dos franceses há um tempo razoável, não fazia menção de querer voltar para Portugal. O que, aliás, se compreende relativamente. Eu também vivi 6 anos, não no Rio de Janeiro, mas em São Paulo, e quando tomei a decisão de voltar para cá, também me custou regressar a Portugal. Portanto, compreende-se isso. Só que, efetivamente, o país estava a ser governado pelos ingleses, pelo general William Beresford. Isso afetava o nosso orgulho nacional de uma forma violenta, mas pior do que isso, o exército estava completamente dominado pelos ingleses e as hierarquias superiores do exército eram ocupadas por soldados ingleses. Bom, e esta foi a motivação que levou o tal partido militar a entrar na revolta do 24, no pronunciamento militar, para sermos mais rigorosos, do 24 de agosto de 1820. A insatisfação corporativa. E quando eles exigem o regresso do rei a Portugal, nem é tanto por lhe terem uma grande paixão, muito menos tinham os homens de Sinédrio. É porque eles sabem que o regresso do rei ia implicar o afastamento dos ingleses do exército e possibilitava-lhes novamente voltarem a progredir nas hierarquias do exército português. Bem, este facto é o facto que uniu quer os homens de Sinédrio, o regresso do Dom João VI e da soberania nacional ao continente, mas para além disto, tudo mais os separava. Os homens do exército queriam uma Constituição, a maior parte dos militares não queria sequer ouvir falar nisso, desde logo o António da Silveira, que é o primeiro presidente da primeira junta provisional do reino, do primeiro governo do reino saído da Revolução, passado poucos meses. Aliás, fez anos anteontem, no dia 11 de novembro de 1820, o António da Silveira estava, poucos meses depois de 24 de agosto, a esfiar um golpe contra os homens do Sinédrio. E chama-se a este facto, chama-se a Martinhada, porque aconteceu no dia de São Martim, em Lisboa, em que ele consegue afastar quem eram os homens do Sinédrio. Essencialmente 4. Eram o Manuel Fernandes Tomás, o José da Silva Carvalho, o José Ferreira Borges, depois havia mais o Duarte Lessa, o João Ferreira Viana, o Bernardo Sepúlveda. Eles foram 13
o Xavier Araújo, eles foram, no total foram 13. Desses 13, só 2 eram militares. E o último militar, que era o Bernardo Sepúlveda, é convidado a aderir ao Sinédrio 3 dias antes do 24 de agosto. Portanto, reparem, o Sinédrio é, se quiserem, o cérebro da Revolução Liberal, não tinha força militar. O Partido Militar queria, essencialmente, resolver o seu problema corporativo e queria que o Dom João VI voltasse a Portugal, na altura já era Dom João VI, e juntou-se aqui uma conjugação de vontades, sem que o Partido Militar soubesse, na maior parte dos casos, da existência das intenções do Sinédrio. Pensavam que eram, aliás, eles aos homens do Sinédrio chamavam-lhes depreciativamente os becas ou rábulas, porque eles eram quase todos juristas. E, portanto, a beca, como sabem, é aquela farda negra dos juristas, e eles chamavam-lhes becas ou rábulas porque, de facto, eram quase todos juristas e não os levavam muito a sério. Bem, então, para não esbaçar muito e para concluir isto, só mais 2 coisas ou 3. Em primeiro lugar, a Revolução Portuguesa é uma revolução liberal, a de 1820, por causa dos homens do Sinédrio, não por causa do Partido Militar. Se fossem apenas os militares, aliás, quando o Manuel Fernandes Tomás leva ao António da Silveira o primeiro manifesto para fazerem uma comunicação ao país das intenções do golpe, dizia lá que o objetivo era a vinda de Dom João VI e fazer uma Constituição que fosse nossa. E ele disse logo, eu não quero isto da Constituição para nada, era o que mais faltava, não assino este documento. Teve a seguir que vir o Ferreira Borges falar com o Silveira, que era quem tinha a força militar, para o adoçar um bocadinho. O Ferreira Borges era um homem da alta burguesia portuguesa, enquanto o Fernandes Tomás era um estrangeirado, tinha vindo da Figueira da Foz, era juiz do Tribunal da Relação, mas só tinha chegado no ano anterior ao Porto, em 1817. O Silva Carvalho, pior ainda, era ali de uma freguesia de Santa Combadão, portanto, era juiz do Tribunal dos Órfãos e por isso não tinham penetração nenhuma na sociedade, nas elites portuguesas. Portanto, era o Ferreira Borges quem, quando havia ali assim um desaguisado, lá ia ele tentar compor aquilo e conseguiu compor. Então, a seguir à Revolução de 24 de Agosto de 1820, o que é que acontece? Acontece que estes 2 partidos imediatamente se dividiram e começaram a conflituar um com o outro. Sendo que o Partido Civilista consegue dar a volta à Martinhada 7 dias depois do dia 11 de novembro de 1820 e reassume o poder, e é a partir daí que nós vamos passar a ter cortes constituintes, ou seja, mais de 120 anos sem as cortes reunirem, voltamos a ter cortes constituintes em Portugal. São eleitas em dezembro de 1820 e depois reúnem em 21 e um pouco do ano 22, só que essas cortes já não são cortes semelhantes às cortes antigas. São cortes que imitam o exemplo do Parlamento inglês, da Revolução Gloriosa de 1788-89, que é a primeira grande revolução liberal que nós temos, e que influenciou depois a Revolução Americana, como já aqui foi dito, de 1776, e a Revolução Francesa de 1789, mas na Revolução Inglesa é a Câmara dos Comuns quem convoca o rei ao Parlamento. Na Revolução Francesa é o terceiro Estado que abandona os Estados Gerais para um edifício ao lado e convoca as outras ordens e o rei a irem ali. Não foram. Portanto, esta lógica destas cortes é filiada nesta ideia de que é a soberania nacional quem chama o rei perante si e não o rei que chama a soberania nacional. Como é evidente, como imaginam, isto deu um enorme desaguisado. A Igreja Católica, boa parte da Igreja Católica, boa parte da aristocracia portuguesa, boa parte do exército português virou-se contra estes homens. Estes homens, ali no ano de 1823, há uma revolta chefiada pelo Dom Miguel, a pretexto de proteger o pai e os direitos do pai enquanto soberano, e termina esta experiência liberal. A Constituição, a primeira Constituição Portuguesa de 1822, está em vigor 9 meses.
em novembro de 1822. Poucas semanas, a Constituição é aprovada em setembro, poucas semanas depois morreu Manuel Fernandes Tomás. Bom, e a partir daí descambou tudo. O que é que acontece em seguida? Acontece que o Dom Miguel, que tinha feito um acordo com o irmão para governar como príncipe constitucional, rejeita a Constituição que o irmão lhe deu em 1826, e foi o grande erro da vida dele, do meu ponto de vista. O país começa a ficar num ambiente de grande tensão, porque os liberais são perseguidos pelos miguelistas, são condenados à morte, são presos, têm que fugir para a Inglaterra e para a França, e dessa circunstância depois de Dom Pedro também ter que sair do Brasil, por razões que todos sabemos, e de vir chefiar o exército português liberal contra o governo do seu irmão Dom Miguel. A Guerra Civil vai de sensivelmente 28 a 34, o período mais aceso é 32 a 34. Os liberais ganham, sendo numericamente escassíssimos, ali na Praia do Mindelo, aliás, na Praia dos Ladrões, que é o nome dela, ao pé do Mindelo, onde está um obelisco a assinalar a entrada do Exército Liberal, eram 7.500, dos quais mais de 5.000 eram mercenários portugueses. Se fossem 2.500, já eram muitos. Mas, graças a uma série de circunstâncias, os liberais ganham a Guerra Civil em 34, e nós a partir daí temos então o período liberal português. E eu quero terminar de dizer o seguinte: este período liberal português, que começa em 34, tem muito pouco a ver com aquilo que seria o espírito do vintismo da Revolução de 1820. Os homens de 1820, Ferreira Borges ainda fez o Código Comercial, mas também morreu, acho eu, em 34 ou 36, mas os grandes nomes do vintismo ou já tinham morrido, ou pura e simplesmente puseram-se à parte. Só um ou dois é que aderiu ao regime liberal de 34. Um deles foi precisamente José da Silva Carvalho. Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? Eu quero dizer que a experiência vintista nunca se integrou em Portugal e, portanto, nunca teve qualquer oportunidade de nos explicar ao certo ao que é que vinha e que ideia de liberalismo, para além daquela que nós temos na Constituição, é que eles iriam pôr em prática se alguma vez governassem o país. Bom, obviamente a gente podia passar aqui a noite a falar sobre isto. Eu fiquei apenas em 1834, podíamos ir até aos dias de hoje. O livro, na parte final, fala um bocadinho sobre a evolução do liberalismo em Portugal, e por isso é que a parte final é muito pequena, porque infelizmente essa evolução tem sido paupérrima. Mas eu acho que a ideia é todos conversarmos um bocadinho, em vez de me estarem aqui a ouvir muito mais tempo. Eu tenho todo o gosto em explorar, desde que saiba, obviamente, qualquer outro tema, qualquer outro particular aspecto sobre estes assuntos. Mas eu acho que a ideia é conversarmos todos uns com os outros, e portanto eu vou-me calar e vou devolver a palavra a quem preside a ação, que eu acho que é o Dr. Sérgio Viana. Obrigado. Muito obrigado. E agora vamos sentar. Força, obrigado pelas suas palavras. Eu só queria deixar aqui duas pequenas curiosidades sobre a Revolução Liberal e sobre Dom Pedro e a ligação ao norte de Portugal. Curiosamente, como o professor Rui referiu, quando o Dom Pedro, no seu leito de morte, que já está em Lisboa, decide fazer o seu testamento, ele decide, como ato de gratidão ao norte, mais concretamente à cidade do Porto, onde ele vivenciou muito a experiência de lidar diretamente com o povo, legar o seu coração. E é uma particularidade que muitas das pessoas se calhar não conhecem, é que o coração de Dom Pedro está hoje na Igreja da Lapa, no Porto. Não é visitável, apenas sai de 5 em 5 anos do reservatório onde se encontra, e as chaves encontram-se divididas por 3 chaves, por 3 entidades na cidade do Porto. Outra particularidade, que era uma curiosidade muito interessante que se vai encontrar em algumas crónicas e alguns documentos da época. Quando aconteceu o cerco ao Porto, ocorreu também o aniversário de Dom Pedro. Então os portugueses, para mostrarem a gratidão e também, de certa forma, assinalando a sua ligação
com o rei, decidem assinalar isso iluminando um monumento. Este monumento seria a Torre dos Clérigos. Os absolutistas, que estavam do lado de Gaia, não gostaram muito da ideia. Então decidiram disparar alguns tiros de canhão para tentar derrubar a Torre dos Clérigos. O certo é que nenhum dos disparos que aconteceu derrubou ou atingiu sequer a Torre dos Clérigos. Seria só estas duas curiosidades que eu queria deixar.